Olá, eu me chamo Carlise e vou falar com vocês hoje nessa aula sobre medidas de efeito e apresentação de resultados de desfechos contínuos. Declaro que não tenho potencial conflito de interesse nesse tema. Então, a nossa aula vai estar dividida em 4 tópicos principais, né? Então, os primeiros 3, eles são de acordo com os cenários em que as evidências que a gente utiliza, né, como os investigadores relataram elas, estão organizados, que podem ter sido com medidas de desfecho iguais e que são familiares para os leitores, ou com medidas de desfechos iguais ou semelhantes, mas que não são tão familiares para o nosso público-alvo, ou com o terceiro caso, que teria então medidas diferentes. E por fim, vamos falar então das recomendações de como apresentar essas evidências. Todo o conteúdo da aula, então, ele está baseado principalmente nesse artigo, né, do Grade Series, o artigo número 13, e maiores detalhes das técnicas que vão ser apresentadas, vocês podem acessar diretamente no conteúdo do artigo também. Quanto ao primeiro tópico, então, são os cenários onde os investigadores utilizam medidas iguais e que são familiares para quem estará lendo o nosso grade, né, estará lendo o nosso material. Então, seria a situação mais simples, onde então esses autores utilizaram as mesmas unidades de medida para os desfechos de interesse e que o nosso público-alvo ele tem familiaridade com essas unidades. Então, na tabela 1 do artigo, eles trazem vários exemplos, e nestes exemplos, então, vou destacar um deles, em que uma intervenção foi testada, e nessa intervenção, então, ela apresentou um resultado de redução de 9,6 horas de diarreia nos pacientes, e com isso, o que se acredita? Que é um desfecho que está medido, né, nas unidades naturais e que é de fácil interpretação, tanto para pacientes quanto para clínicos. E o que eles mostram em conjunto, então? Eles mostram também qual era o resultado do grupo controle para que a gente saiba, será que 9,6 horas era em relação a quê? Era em relação a, em média, 59 horas a 170 horas no grupo controle. Daí, então, a interpretação que o clínico precisa fazer é se essa diferença ela é clinicamente relevante, clinicamente importante ou não. No segundo cenário, que os investigadores utilizam medidas iguais ou semelhantes, mas que não são tão familiares aos leitores, como que a gente pode proceder? Aqui, o que os autores trazem bastante é que fica um pouco mais difícil a questão da transparência, porque a gente tem que se esforçar um pouco mais para deixar bem claro no conteúdo, na tabela grade, nas descrições, exatamente como aquilo foi medido e o quanto aquilo impacta na vida das pessoas. Então, eles trazem na tabela 2 alguns exemplos, eu vou destacar o segundo exemplo aqui para nós, aonde falam de medidas de edema após a pessoa pegar um voo, e então os autores, as evidências originais, elas estavam apresentadas em escalas que variavam de 0 a 10, não necessariamente sempre a mesma escala, mas com a mesma quantidade de medidas. E então, se reporta os resultados das médias do grupo controle, que variou de 6,4 a 8,9 unidades dessas escalas, e o resultado final, né, que se tem que a intervenção, então, reduziria em 4,72 unidades dessa escala. E o que se alega, então? Por mais que seja uma escala, essa escala seria de fácil interpretação, então não teria problema apresentarmos os resultados dessa forma, que seria tranquilo para pacientes ou para os leitores entenderem que, dentro de uma escala de 0 a 10, reduzir 4,7 pontos seria algo importante para as pessoas, algo que tende a ser, né, útil para o paciente. E então, eles comentam que nesse caso, por exemplo, é algo que a gente pega o resultado original do estudo e que realmente apresenta na nossa tabela grade, bem como os autores expressaram essas diversas medidas do mesmo desfecho, né, nessas escalas que variam de 0 a 10. Porém, nem sempre os resultados que estão apresentados em medidas numéricas, né, eles seriam de fácil interpretação para os leitores. E uma abordagem que se sugere é que poderíamos estar, então, dicotomizando esses resultados para tentar deixar uma interpretação um pouco mais amigável para quem for ler o nosso conteúdo. Aí, então, um exemplo que se traz, que na literatura é muito usado, assim, por vezes os artigos apresentam tanto em média quanto de forma já dicotomizada, é a escala de Rankine. Então, a escala de Rankine aqui, né, de acordo com essa referência, ela então varia de 0 a 6, e esses resultados, ao invés de necessariamente apresentarmos eles como uma média, apesar de a escala originalmente ser, né, baseada em valores numéricos ali, que varia de 0 a 6,
Muitas vezes, para tentar deixar isso um pouco mais familiar, um pouco mais fácil de interpretação, se categoriza então. Pegam-se as duas últimas graus ali da escala, os 5 e 6, onde seria o nosso desfecho ruim, e separem em um grupo, enquanto que os pacientes que apresentam de 0 a 4 vão ficar em outro grupo, que seria quem apresentou um desfecho não ruim. E a partir disso, muitas vezes na literatura, quando nós vamos olhar as evidências para montar a nossa tabela grade, a nossa tabela soft, a tabela de perfil completa, nós já até vamos encontrar essa variável que originalmente era numérica dicotomizada dentro dos artigos. E aonde, por exemplo, eles trazem como óbito ou dependência, que seriam os graus 5 e 6 ali da escala. E aí essas medidas já vão estar em odds ratio, em unidades padrões, que a gente vai colocar na nossa tabela de perfil. E aqui eles destacam bastante que seria muito mais familiar para os leitores, por exemplo, ao invés de nós falarmos que num grupo diminuiu em média 2 pontos no ranking, na escala de ranking em relação ao outro, que nós falarmos, que isso reduziu o risco de ter uma deficiência grave ou óbito, seria algo de mais fácil interpretação para todos. Nós temos então o terceiro cenário, em que os investigadores, os autores das evidências originais que nós vamos utilizar na tabela grade, eles utilizaram medidas diferentes, então que não são tão diferentes entre si, ou que não são tão familiares e que não são tão familiares assim para quem vai nos ler. Então eles trazem 5 abordagens que poderiam ser utilizadas em caso de necessidade para converter os resultados e tentar tornar, então, de mais fácil interpretação a evidência que vai ser apresentada nas tabelas. Sendo elas a SMD, que é uma unidade que já se tem bastante comum encontrar ela nos artigos, A segunda opção seria apresentar em unidades naturais, que seria utilizando as escalas em que o desfecho foi medido originalmente. Depois, medidas de efeito relativo e absoluto, razão de médias, E em unidades de minimal important difference, que também eles falam como abordar dessa forma. Falando da primeira delas, então, a Standardized Mean Difference, ou coeficiente Cohen, estatística Cohen, aonde a gente divide a diferença entre as médias, o tamanho do efeito, pelo desvio padrão estimado na amostra, Isso é bem comum de se encontrar, os resultados assim para serem apresentados, mas que de forma geral a gente tem algumas limitações, porque nem sempre você dizer assim, o resultado do estudo foi que melhora em 0,5 desvios padrões esse desfecho. Isso nem sempre vai ser familiar para quem vai ler a nossa tabela, quem precisa interpretar a nossa tabela. E uma outra questão importante aí mais da estatística mesmo, é que quando a gente tem medidas de SMD, derivadas de estudo que tiveram uma grande heterogeneidade, ou seja, que tinham desvio padrão maior, elas podem estar subestimadas, do que quando a gente pega uma medida de efeito, a partir de resultados com desvios padrões menores, que daí, ao contrário, tende a superestimar, porque o desvio padrão ele vai embaixo, no denominador, então se ele for muito alto ou muito pequeno, ele pode estar superestimando ou subestimando os efeitos da nossa amostra quando a gente interpreta ela em SMD, e devemos ter esse cuidado. Uma segunda abordagem, então, é quando a descrição dos resultados eles vêm em unidades naturais, e aí seria quando a gente quer apresentar ele em unidades naturais, mas que talvez os autores originais não apresentaram elas assim. Por exemplo, eles podem ter apresentado originalmente em SMD, e por algum motivo a gente acha que vai ser melhor para o nosso leitor colocar isso em unidades naturais. Então, os autores eles trazem formas, técnicas estatísticas que podem ser utilizadas para nós estarmos convertendo esses resultados, por exemplo, em SMD, lá do artigo original, para a unidade natural, para tentar deixar a nossa tabela grade de mais fácil interpretação para quem for fazer o julgamento sobre ela depois. A terceira abordagem, então, que a gente estaria convertendo os resultados para efeitos absolutos ou relativos. Então, imagine que os nossos resultados originais, eles eram médias, e por algum motivo a gente quer transformar isso em efeitos absolutos ou relativos, como se fossem resultados dicotomizados. Isso pode ser feito, existem técnicas que permitem que você transforme isso dessa maneira, mas aqui tem um porém um pouco maior, que a gente teria que assumir que esse resultado original ele estava normalmente distribuído.
porque senão isso não poderia ser aplicado. E tem algumas limitações, porque a nossa magnitude de efeito, que antes, entre as médias lá, daria para se saber quanto era, ela não vai ficar tão evidente no resultado dicotomizado. E às vezes pode ser um pouco difícil a gente realmente ter muita precisão, né, para definir a proporção de pacientes que estavam abaixo ou acima desse limiar que a gente vai utilizar para dicotomizar. E aquela mesma questão que comentei um pouco nos slides anteriores, né, que se essa média vier derivada de uma SMD, a gente pode estar carregando aquele viés de ela ter sido realizada, né, calculada a partir de desvios padrões muito altos ou muito baixos e ter esse efeito, né, que já vem superestimado, subestimado, ainda convertido para uma outra unidade e a gente pode estar carregando algum viés aí. Tem que ter bastante cuidado. Outra abordagem seria a razão entre as médias, em que se divide uma média pela outra. Aqui, o principal cuidado que tem que se ter, a maior limitação dela, é que ela seria algo desenvolvido somente para scores pós-testes. Então, tudo que nós temos na literatura, que é comparado com um valor basal, um pré e pós-teste, por exemplo, né, o quanto o paciente melhorou a partir daquilo, não deveria se usar essa abordagem para apresentação de resultados. Ele também só deve ser calculado quando a gente tem as duas médias nos dois grupos indo na mesma direção. Então, se por algum motivo no resultado original um grupo melhorou, teve uma diferença entre médias lá positiva, e eu passo que no outro grupo ela piorou, a diferença foi negativa, nós não poderíamos estar usando essa razão entre as médias, né? Não se indica. E por fim, a gente pode superestimar os valores quando o grupo controle for pequeno. Então, sempre quando a gente está calculando, né, razões, a gente tem que atentar se o que está indo no nosso denominador, né, não é muito diferente dos valores usuais, porque, né, vai estar interferindo no resultado final. A última, então, abordagem, né, que a gente tem a sigla MIDI ali, que seria a mesma ideia de quando a gente divide pelo desvio padrão lá na SMD, mas agora a gente divide pelo valor que foi julgado como sendo a diferença mínima clinicamente importante nesse desfecho. Então, a gente dividiria por ela, e aí o resultado final seria, por exemplo, 0,5 diferenças mínimas clinicamente importantes para esse tipo de desfecho nessa amostra, né? Então, aqui talvez a maior ponderação que temos que ter é que nem sempre se tem clinicamente definido qual que é o valor ideal da MIDI, qual realmente é o ponto de corte exato, né, mínimo e totalmente relevante para as nossas amostras. Se a gente se basear num valor que não é consenso, as pessoas podem não ficar tão interessante essa interpretação. Então, assim, em algumas situações, né, a gente tem os resultados originais, né, de variáveis quantitativas, né, que elas podem estar tanto em médias como binarizadas. O que a gente vai fazer, né? Então, nesse cenário, como foi dado exemplo já antes da tabela de ranking, por exemplo, os autores podem ter apresentado em média os resultados, ou podem ter categorizados em dois grupos, como já comentei antes. E aqui, o que a gente deveria estar fazendo é escolher o que é mais familiar para a população-alvo, e, quando necessário, converter os resultados originais para melhorar a interpretação desses resultados dentro da tabela grade, usando as diversas técnicas que, para quem quiser mais detalhes, pode entrar nos artigos, tem todas as referências, tem bastante estatística, mas que é possível de interpretar como faríamos isso na prática. Uma outra referência interessante que os autores trazem é esse artigo também do grupo do GUIA, em que eles abordam quando que nós temos que fazer alguma conversão, quando que talvez, em que cenário seria melhor apresentar os resultados de uma forma ou de outra. E nesse artigo tem um fluxograma de tomada de decisão para quando a gente vai converter ou não os artigos, né, de como vai reportar esses resultados, que é bem interessante também. Então, sobre aqueles 5 métodos principais de quando os artigos ali originais apresentam as unidades de medida de forma diferente entre si, é que não se tem um método ideal, né? Não existe consenso de qual método seria o ideal. Cada abordagem vai ter algumas premissas que algumas pessoas podem questionar, dizer, talvez não deveria ter feito essa conversão, por isso, ou por outros motivos. Cada uma vai ter as suas limitações e as suas, né, questões favoráveis, e que é necessário sempre atentar que, se depois da conversão as inferências sobre os resultados seguem equivalentes aos resultados originais. Se de alguma forma a gente converteu os resultados para tentar deixar isso mais familiar para o leitor,
mas a interpretação ela ficaria muito diferente do original, a gente deve se questionar se realmente poderia estar utilizando aquilo. Então, sempre observar quanto a mudança nessas abordagens, né, dos resultados, podem passar uma impressão de um efeito muito maior, uma magnitude de efeito muito maior ou muito menor em comparação a esse verdadeiro efeito original. Então, no tópico 4 estão as recomendações que os autores trazem, né, de como a gente pode melhorar essa interpretabilidade, né, e eles abordam e destacam no texto que todos esses conteúdos, todas essas informações não se aplicam só para quando temos que sumarizar os resultados na nossa tabela grade. Isso também seria útil para quem está elaborando o seu plano de análise das meta-análises, né, por vez, para como vamos juntar e mostrar isso nas nossas meta-análises para que o público-alvo interprete melhor o meu resultado, né? Quanto às recomendações, os autores devem analisar as possibilidades e considerar alguns pontos. O primeiro deles é que, no caso em que, se de alguma forma a escolha por apresentar o resultado de uma maneira ou de outra, ela estaria interferindo na direção dos efeitos ou na magnitude desse efeito, dessa interpretação de como isso aconteceria, isso pode ser utilizado, inclusive, para dar uma explicação de por que estaríamos penalizando na tabela grade por inconsistência, dizendo, dependendo da forma como os resultados seriam apresentados, a magnitude de efeito muda. E nos instrumentos de fácil interpretação, optar sempre por apresentar os dados em unidades naturais, que seriam mais familiares tanto para os clínicos quanto para os pacientes. E os comentários, né, as notas de rodapé, as explicações da nossa tabela grade, elas sempre devem ser utilizadas para tentar deixar o processo mais transparente e informar para o leitor, por exemplo, quando a gente utilizou, né, uma diferença mínima clinicamente importante, né, qual foi o ponto de corte que utilizamos, qual que foi considerado, né, claro que sempre tentando essas informações serem de formas bem objetivas para não sobrecarregar a tabela. Quando possível, né, eles trazem que o ideal seria que a gente não utilize resultados que dependam do desvio padrão ou dessa diferença clinicamente importante, né? Mas que quando forem utilizados, que a gente coloque isso claramente nos comentários para que o leitor saiba os valores de referência. Outra questão que ele traz é que o leitor muitas vezes pode ter já uma familiaridade maior com resultados que são dicotomizados, né? Com medidas de risco, medidas de diferença absolutas, enfim, que sempre a gente deve ponderar, será que eu vou realmente apresentar esse resultado de forma em médias, né, com resultados derivados de médias, quando tem a opção de talvez apresentar isso de forma binarizada, a gente deve ponderar isso. E quando o resultado das medidas relativas parecer ter uma magnitude de efeito muito grande, mas que na medida absoluta isso não é tão grande assim, a gente nota que a diferença não foi tão alta entre os grupos, a nossa tabela de perfil ou a nossa tabela SOF, ela deveria mostrar, então, a magnitude do resultado em efeito absoluto, que isso ficaria um pouco mais transparente para o leitor. Então, maiores informações sobre todos esses tópicos e essas técnicas vocês podem encontrar no artigo 13 e nas diversas referências que ele apresenta, que são muito interessantes. E obrigada!